Deus chamou Moisés. Aliás, Deus conduziu o povo por todo o deserto. E no deserto, durante o dia, é muito quente. Quem sabia disso? Aí Deus, em forma de nuvem, ia adiante e proporcionava a sombra, a brisa. E à noite, o deserto esfria muito. E é muito escuro, então Deus era fogo. E guiava aquele povo aquecendo e iluminando os caminhos, mostrando o caminho. E durante aquela jornada, aquela caminhada, Deus fez muitos milagres na frente daquele povo. Deus já fez muitos milagres na sua frente, igreja? Quem já viu muitos milagres? Você já viu o milagre hoje já? Eu também já vi. Os bispos já viram. Os bispos e os pastores que estão aqui já viram muitos milagres. E os que saíram também já viram. Eu duvido que tenham visto em outro lugar o que já viram aqui. Então aquele povo viu muitos milagres, muitos. Quando se aproximavam da terra prometida, que era o sonho que parecia improvável, impossível, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, você vai separar 12 homens, 12 príncipes, cada um representando uma tribo, e vai enviá-los para espiar a terra. Envia homens que espiem a terra de Canaã. O que é espiar? Espiar é o quê? Olhar, observar. Deus falou: espiem a terra. Deus queria saber alguma coisa sobre aquela terra, é isso? Deus sabia tudo sobre a terra? Deus sabe de tudo? Sabe. Na verdade, Deus queria separar os fracos dos fortes, os covardes dos valentes. Porque o covarde, você desculpa a expressão um pouco forte, o covarde, ele só vê problema, dificuldade. Enquanto que o valente, ele vê oportunidades. Ele vê oportunidades. Um dia eu olhei isso aqui era uma imundícia. Eu fiquei tão empolgado, eu vi a igreja desse jeito assim, ó. Só que era uma... Eu não vou nem falar em que eu escorreguei aí. E eu fui tão empolgado contar para os bispos, pastores. Teve um bispo que falou assim: meu líder é muito burro. Era lá de São Bernardo do Campo. Eu vou sair da obra porque meu líder é muito burro. Aí vieram falar, eu falei: cadê o bispo lá de São Bernardo? Saiu, falou que o senhor é burro demais. Eu falei: mas por que eu sou burro? Não, para pegar um negócio velho desse. Olha, você acha que está velho isso aqui? Hoje não.
Quando eu vi isso aqui acabado, eu enxerguei do jeito que está aqui agora. O derrotado só vê derrota, problema. O covarde. Então, quando Deus chama Moisés e fala, manda 12 homens para espiarem a terra, Deus sabia tudo que tinha lá na terra. Conhecia tudo. E eles foram. Ficaram 40 dias espiando, examinando, observando. E no versículo 25 diz assim, o relatório dos espias recebido com incredulidade. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, o irmão de Moisés, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Presta atenção, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela, trouxeram fruto. Os espias comprovaram que a terra manava leite e mel. Deus prometeu uma terra para aquele povo que estava no Egito de escravo, sendo escravo. Deus prometeu que tipo de terra? A terra que manava? E era verdadeiro? Os espias comprovaram isso? Quando Deus prometeu levá-los à terra que mana leite e mel, Deus falou que não tinha problemas na terra? Não. Pelo contrário. A promessa que Deus fez para mim e para você, ela está de pé. Só que Deus nunca disse que nós não teríamos problemas. Ele disse isso? Tem profeta que só profetiza maravilhas. Eu digo a você, tudo que o seu coração desejar, se você não arredar, você conhece a palavra arredar? Se você não recuar, se você não desistir, você vai conquistar. Só que, em algum momento você vai chorar, vai gemer, vai sentir-se fraco, traído, enganado, maltratado, solitária. O próprio Elias era muito maior que nós. Ele um dia falou, Senhor, eu estou sozinho, mataram os profetas. Você lembra? Deus falou, não. Eu reservei 7.000. Olha lá. Mais 7.000. Então, Deus nunca disse que eu e você não teríamos problemas. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. E a razão pela qual Deus mandou os espias a Canaã, não foi para ver o tamanho do cacho de banana, do cacho de uva, da jaca, não foi para ver
o mel ou o néctar das flores, das frutas, não. Foi para ver que tudo que é bom e que é prometido tem do lado a dificuldade, o problema, a adversidade. Deus entrega, mas Ele não entrega de graça. Não estou falando de dinheiro, de recurso econômico, não. Quando eu digo Deus não entrega de graça, o preço a pagar é vencer o adversário que não quer abrir mão da promessa que Deus fez a você. Aquilo que Deus te prometeu, tem alguém tomando conta. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, mas essa terra estava cheia de gigantes, de inimigos, homens guerreiros e maus. Mas eu aprendi que as minhas conquistas, elas serão com muitas lutas. As promessas de Deus na minha vida, o que me conforta é que se Deus me prometeu e prometeu, nem todos os adversários do planeta conseguem me impedir de conquistá-las. Eu desafio quem quiser ser desafiado, que aquilo que Deus me prometeu virá para a minha vida. Custa o que custar, custa suor, sangue, lágrima, mas vem. É impossível Deus não cumprir as promessas dele. E ele falou: Moisés manda 12 homens, um de cada tribo. E eles voltaram, correram para Moisés, depois de 40 dias. Moisés, nós fomos lá na terra que nos enviaste. Realmente a terra é extraordinária. É verdade que a terra mana leite e mel, nós vimos. E olha o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Primeiro erro. Coisa boa foi eles terem percebido que a terra era igualzinho na promessa, manava leite e mel. Mas aí disseram: o povo que está lá é o que, igreja? Poderoso. Você conhece essa palavra, não conhece? Essa palavra, ela cabe a quem? Você conhece algum homem poderoso? Conhece? Conhece? Você conhece? É? Você conhece algum homem poderoso? O Hitler? Ah, não, o Hitler morreu, né? Deixa eu ver. Mussolini? Ah, morreu também. Arruma um poderoso aí para mim, assim. Mas não vem arrumar alguém que está bombardeado, não. Já houve caso de alguém dizer para mim assim: apóstolo, o senhor viu lá aquele homem lá, o fulano é poderoso. Falei: quem? Aí falou o nome. Eu falei: mas ele não está com câncer? Ele falou: tá, mas inclusive eu queria pedir para o senhor orar por ele. Eu falei: mas eu vou orar por um poderoso? Eu não oro por poderoso, não. Pelo contrário, o poderoso eu peço é bênção. Porque para mim só há um poderoso, o resto é tudo comedor de angu. Para mim só existe um poderoso, o resto é tudo comedor de taioba. Só conheço um poderoso.
O resto pega gripe, covid, dor de barriga. Eu dei uma paradinha, sabe por quê? Essa semana eu estava com meu sobrinho, o bispo Renato, no carro. Nós fomos lá, nós fomos aonde, filé? Juquitiba, Juquiá, sei lá. Rapaz, quando saí de casa cedinho, eu tomei um copo de leite puro. Não precisa falar o resto não, né? Precisa ou não? Não, não vou falar não. Eu só sei que foi uma gritaria, para o carro, para o carro, para o carro. Não foi, cadê ele? Foi ou não foi? Ele até assustou. Você está indo que ele falou para você? Não falou isso não, hein? Você está fazendo fofoca, bispo? Ah, meu pai. Mas foi difícil. Eu falei com eles assim, meu filho, não tem bom não. É tudo a mesma coisa. E os espias cometeram um grande erro. Eles avaliaram a força daquele povo, estatura, pesquisaram sobre as habilidades deles e concluíram que eram guerreiros, que já tinham vencido várias batalhas. Eles absorveram tudo que não era para absorver. É o que nós fazemos com aquilo que o mundo nos impõe. Todo dia o mundo, ele buzina no seu ouvido uma derrota. Só que esses mesmos ouvidos ouvem também as promessas. Ou seja, os olhos que veem os problemas, as dificuldades, os gigantes, são os mesmos olhos que veem as obras maravilhosas que Deus realiza no nosso meio. E os espias voltaram e disseram, o povo que está lá dentro é o que, igreja? É verdade isso? Existe alguém poderoso? E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra, só povo guerreiro, meu irmão, do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Jesus Cristo. Eles deram uma lista ao Moisés de tribos guerreiras, de homens que não costumavam a perder uma batalha, mas não tinham ainda lutado com o povo de Deus. Então, uma coisa é o mundo e os filhos do mundo. Outra coisa é o reino e os filhos do reino. Tem uma palavra que diz em Colossenses que Deus nos tirou do império das trevas. No império das trevas é comum as pessoas serem derrotadas, covardes, medrosas, se apavorarem. Mas no reino do Filho do amor de Deus é para povo valente, povo confiante em Deus, povo que não abre mão da fé, da esperança. Colossenses 1 diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E os espias então falavam em voz alta e o povo escutando.
Os amorreus estão lá, os amalequitas, os filhos de Anak, os heteus, os jebuseus. Cada tribo que os espias falavam, o povo tremia. O coração deles começou a derreter de medo. Isso não muda, não. Eu me lembro muito bem. Todo dia chegava alguém aqui dizendo: ô Valdemiro, você perdeu isso aqui. Esses dias alguém ligou para mim: você vai ser preso. Eu falei: não estava sabendo não. Mas já expediram, já? Então virou moda prender pessoas, trabalhadores inocentes no país. Quem percebeu isso aí? Virou moda. Basta você não concordar com a ideia do sujeito que é investido de autoridade para ele mandar te prender. Eu não concordo e não tenho medo nem de ser preso e nem de ser morto, porque eu não sou covarde. Porque eu prego a palavra de Deus, eu concordo com aquilo que Deus me mandou fazer. Então, e não bato cabeça, nem continência para esses tais. Me curvo para Deus. Sabe o que acontece? Deus não gosta de covardes. Está escrito isso: os covardes não herdarão o reino de Deus. Quem já leu? E os espias tremiam. Eram príncipes, homens escolhidos. Coloca lá, por favor, filho. Então, um dos espias, por nome Caleb, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. O que é infamar? Falaram mal da terra. Não negaram que a terra manava leite e mel, mas disseram que a terra era muito perigosa. Então infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só. Hoje não conta muito isso, né? Conta é nada, né? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que coisa terrível. Caleb era também um dos espias. Caleb viu uma coisa bem diferente dos outros. Numa igreja, nem todo mundo tem a mesma visão, a mesma ótica. Tem aqueles que lamentam: já estou há tanto tempo na igreja e não viu o que essa pessoa viu. Não viu porque não quis, porque você tem olhos como ela. Não ouviu porque não quis, porque você tem ouvidos como ela. Porque
Deus conhece cada um de nós. Isso é com os bispos, é com os pastores, é com o povo, é com os obreiros. Não adianta você culpar este ou aquele, esta ou aquela, culpar a situação, não. Pandemia, isso, aquilo, porque Deus prometeu a você do mesmo jeito que prometeu a mim. Você sabe por que eu estou pregando para você aqui? Sabe não? Porque eu sempre fui menor que vocês. Quem conhece a minha origem? Quem conhece a minha história? Então pronto. Eu não tinha nem como reagir às dificuldades da vida. Mas um dia eu aprendi que Deus entrega aquilo que Ele prometeu. Eu então concebi isso. Mas teve momentos, fases na minha vida, que parecia que era tudo mentira. Um dia eu estava num caminho tão difícil, tortuoso, sinuoso, cheio de perigos, falando de uma fase da vida. E eu li assim: o caminho do Senhor é perfeito. Essa semana eu levei no meu canal essa palavra, se eu não me engano. Eu li assim na Bíblia: o caminho do Senhor é perfeito. Eu falei: meu Deus, mas está tão torto para mim. Olha o que diz a palavra, ó. O caminho do Senhor é o quê? É Salmo 18, filho? Salmo 18, 30, ó. O caminho do Senhor é o quê, igreja? Perfeito. Mas que caminho é esse? É esse que você está trilhando? Mas eu acabei de receber uma ordem de despejo. Faz parte do caminho também. Puxa, apóstolo, eu moro numa casinha tão ruim, tão fraquinha. Praticamente um barraco, eu acabei de receber uma ordem de despejo. Isso aí é o caminho de Deus? Deus não quer você em barraco, então o único jeito de você largar o barraco é despejando você. Aí Ele vai te dar uma casa nova e do jeito que você sonhou. É isso mesmo. Eu sei o que aconteceu comigo. Um dia eu e a bispa, a gente estava numa casa lá em Sorocaba. Aí rachou lá o terreno, lá o piso lá. Aí chegou a notícia que a gente ia ter que sair da casa. Eu falei: graças a Deus. Mas nós vamos para onde? Rapaz, era o caminho de Deus, rapaz. É lá perto do campo ali, do estádio. Eu não sei se arrumaram a casa não, eu só sei que nós saímos e a nossa hoje dá de 1.000 a 0 naquela lá. Então, o José tomava leitinho quente, que o papai preparava para ele, comidinha, mingauzinho. Um dia, tiraram ele de dentro de uma cisterna, de um buraco, para vender. Aí José: rapaz, meus irmãos estão me vendendo. E mentiram para o pai. Quem conhece a história de José? Aí venderam. Aí José chegou no outro país, no Egito. Aí Deus começou a abençoar. Porque ele foi ser escravo na casa de um dos oficiais de Faraó. E como tudo que ele botava a mão mudava, o oficial começou a gostar dele. Falou: esse rapaz está cheio de bênção. Ele entrou aqui na minha casa, estou arrebentando, estou prosperando. Aí a mulher do oficial, ela tentou seduzir o José. E o José fugiu, mas ela falou para o marido, mentiu, que o José havia violentado. E ele foi preso. Foi condenado à pena de morte. Depois
melhorou um pouquinho, prisão perpétua. Imagina um rapaz fiel, temente, espiritual, que sonhava com um caminho perfeito. Perfeito. De repente se vê numa prisão. Mas é perfeito, mas era o caminho. Mas isso é de Deus, o caminho era de Deus. Porque Deus, Ele prometeu em sonhos que José ia dominar. Mas para José dominar, porque José via todo mundo se curvando para ele. Não é verdade? Ele não sonhou ou não? Então, o caminho para José chegar a dominar era aquele. Por que o caminho de Deus é perfeito? Porque às vezes parece que é uma derrota só. Mas Deus está exatamente controlando para entregar aquilo que Ele te prometeu. Mas você tem que viver isso. Você tem que viver isso. Um dia o sonho de José se concretizou. Lembra dos feixes que se curvavam? Lembra da lua e o sol? Enfim, José estava dominando finalmente todo o Egito e foi colocado por pai de Faraó. Tinha mais autoridade que Faraó. Como é que foi mesmo o caminho de José? Vendido como escravo, preso, humilhado. No final das contas, todos os oficiais se curvavam para José. Presta atenção. Quando a Bíblia diz o caminho de Deus é perfeito, não quer dizer que você vai acordar e alguém vai te entregar flores na porta da sua casa. Não. Pode ser que neste caminho perfeito um oficial de justiça bata na porta da sua casa. Pode ser que nesse caminho, por exemplo, não é toda vez que delegado vai trazer presente para o apóstolo, entendeu? Tem vezes que o delegado me intima lá, e se eu não for, mas faz parte. O caminho de Deus é perfeito, mas nem sempre é agradável, nem sempre é satisfatório. Não, tem hora que no caminho de Deus você pisa em espinhos. No caminho de Deus você tem acidentes. No caminho de Deus você encontra salteadores. Mas é perfeito. Por que perfeito? Porque Ele está te levando exatamente aonde você quer chegar. Mas você tem que conceber isso, você tem que saber disso. Você tem que ter essa fé, essa visão. E Caleb falou: nós vamos subir, nós vamos conquistar. E os espias tinham desanimado o povo. Sabe o que o povo fez? O povo queria apedrejar o Caleb. O povo queria apedrejá-lo. Continua, por favor, filho. Sedição do povo. O povo cedeu. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite, de tristeza, igreja, amargurado. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito, para a escravidão. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto,
perante a congregação dos filhos de Israel. Ajoelharam-se. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Sua vitória não está neste ou naquele homem. Bispos, pastores, obreiros, pastores que serão consagrados. Hoje, a sua vitória, a realização do seu sonho, a conquista da promessa, não está no fato de você me agradar, ou a este ou aquele governo, não. Porque ninguém tem aquilo que você deseja, só Deus tem. Aquilo que você precisa, ninguém. João Batista disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Evangelho de João, capítulo 3. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Mas se Deus se agradar de você, eu garanto, ninguém tira de você aquilo que Deus prometeu. Ninguém. Calebe disse: se o Senhor se agradar de nós. Lá na terra tinha os heteus, os amorreus, os jebuseus. Lá na terra tinha os filhos de Anak, os gigantes. E os espias disseram: nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Eles também nos viram assim. Calebe sabia que não havia força e habilidade e recursos neles para vencer aqueles adversários. Mas Calebe tinha uma outra visão. Calebe viu os mesmos sinais e milagres que os outros viram, desde o Egito, as pragas, como nós aqui. Você consegue enumerar os milagres que você já viu até hoje? Mas na memória e no coração de alguns estão vivos. Mas mesmo hoje aqui no meio dessa multidão, pessoas que viram tudo que eu e você, que estamos firmes em Deus e confiantes, vimos, estão com o coração derretendo. Tem gente que saiu de casa hoje e falou: hoje é meu último dia na igreja. Se Deus não fizer isso, não fizer aquilo, Deus não se agrada disso. Não. Deus não gosta de covardes. Aprende isso. Tem gente que fala: eu vou fazer, eu vou agir, eu vou lutar. Mas se eu não conseguir, ou seja, nem luta, porque você não vai conseguir. Eu não vou para uma batalha pensando assim. Quando eu entro numa batalha, eu digo: eu vou conseguir, em nome de Jesus. E às vezes o caminho fica tão tortuoso, tão difícil, eu falo: meu Deus, esse caminho é seu? Ele fala: é. E já teve gente que olhou na minha cara e falou: você está derrotado, está vencido. E eu respondi: não estou derrotado. Cadê o bispo dos milagres? Você lembra disso aí? E ligavam para mim e humilhavam e falavam no rádio, na televisão, nos jornais. E você ainda vê na internet: o Valdemiro está derrotado. Derrotado está o Satanás e seus demônios.
Porque quem tem o general que o Valdemiro tem nunca é derrotado. Nosso general é Cristo. Presta atenção. Caleb falou: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar. Nós vamos possuir a terra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Que coisa, hein? Pão é comida, né? E quando alguns espias olhavam aqueles homens de 2,5 metros e tremiam, Caleb via um pão, sabe aquele pão de milho. Pão de quê que você falou? Rapaz, Caleb viu oportunidade de conquista. Aprende uma coisa. Quando você concebeu um projeto no seu coração, você sabe que faz parte da promessa de Deus, e você se deparar com uma grande dificuldade, pode comemorar, porque toda grande dificuldade vem acompanhada de uma grande vitória. Toda grande luta vem acompanhada de uma grande conquista. De uma grande conquista. Quando Deus colocou muitas dessas coisas aqui no meu coração, eu fui humilhado, a polícia me pegou, jogou no camburão. Foi tanta coisa, tanta humilhação. E processo, e mais processo, e ameaça, e atentados. Falei, meu Deus, eu fui no monte tantas vezes, olha o que o Senhor me deu. Eu falei, não foi eu que te dei, é o caminho, meu caminho é perfeito. Falei, então vamos em frente. Daqui a pouco eu vi o horizonte. Gente, Deus não falha nunca, igreja. Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Só que Deus se aborreceu com aquele povo. Por quê? Porque o povo tentou a Deus. E Deus falou, todo aquele que me tentar, eu não vou fazê-lo alcançar a minha promessa. Lá na frente. Todo aquele que me tentou, falou para Moisés. Moisés orou e pediu para Deus perdoar o povo. Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou perdoar. Mas quem me tentou não entrará na terra prometida. Que luta, hein, meu filho? Tá luta hoje aí, hein? Olha lá. Nenhum deles virá à terra que com juramento prometia a seus pais, sim nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha a palavra forte, desprezar. Quando alguém duvida das promessas de Deus, quando alguém reclama do caminho de Deus, Deus recebe como desprezo. E todo aquele que me desprezar não entrará na terra prometida. E essa terra prometida, na verdade, ela já vai se manifestar aqui mesmo. Porque você tem sonhos, tem projetos, e você já experimentou e sabe que essa terra existe e que ela está no controle de Deus, embora tenhamos muitos adversários, os intrusos. Tem muitos que invadiram, que estão lá de intrusos. A terra é nossa. Se eu e você não esmorecermos, se eu e você não nos acovardarmos, mas se Deus se agradar de nós, então todo mundo vai ver que existe a promessa para o povo de Deus.
E você vai experimentar isso. Deus não está exigindo diploma, universidade, não, faculdade. Se você pode fazer faculdade, faça. Só que Deus está dizendo para você não ser rebelde, não temer aos adversários e não desprezá-lo. Não despreze o Senhor, duvidando das suas promessas. Você pode não ter recurso. Se você tivesse recurso, então não haveria necessidade da promessa. A promessa existe exatamente porque eu e você não temos recurso. Então Deus vai nos colocar nesta terra. Deus nos dará vitória, igreja. É assim que nós vamos começar o ano. E a dificuldade é sinal que a grande promessa está para se cumprir. Tem sido assim na minha vida ao longo desses 42 anos. Eu aprendi toda vez. Tanto é que eu aprendi agora a comemorar quando vem uma grande dificuldade na minha vida. Quando eu vejo o cerco apertar, quando meu coração começa a diminuir, eu falo, epa, está chegando. Tem gente que até assusta do meu lado. Está chegando, você está aperreado. Eu falo, não, está chegando. Quando começa a doer, é porque o bebê já apareceu. Vai dar a luz é dor de parto, entendeu? Mas vai nascer. Vai, é promessa. É promessa. Não abra mão das promessas, igreja. Se Deus se agradar de você, é só isso que você precisa. Então você vai possuir a terra que Ele prometeu. Ou seja, os seus sonhos vão se realizar. E a realização dos seus sonhos não está em homens, aprende isso. Nenhum homem. Por mais que você o ache capaz, nenhum homem é capaz de realizar os seus sonhos. Seus sonhos serão realizados na palavra de Deus, na promessa de Deus. Amém? É desse jeito. Eu quero orar por você. E nós vamos receber essas bênçãos com os louvores que serão feitos aqui. Fiquem de pé, por favor, que eu vou orar. Você que concebeu um sonho, esse sonho é a sua terra prometida. Apóstolo, eu tenho um sonho. É minha terra prometida, mas está cheio de gigantes, de adversários, dificuldades. Então, não olhe para eles. Não olhe para eles. Olhe para aquilo que Deus tem te mostrado todos os dias, que Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Se eu fosse olhar para as dificuldades, para os gigantes, eu já teria desistido há muito tempo. Isso que os homens disseram que eles eram como gafanhotos diante deles, a gente também se sente assim. Eu tenho adversários que nem sonho eu posso medir forças com eles. Eu tenho adversários que já prometeram que vão me destruir, que nem sonhando eu posso medir forças com eles. Mas eu os vejo como gafanhotos diante do meu Rei, do meu Deus. É para vocês que estão planejando contra a minha vida. Eu os vejo. O Deus que eu sirvo, igreja, botou as águas do mundo na concha da mão. Ele mediu os céus a palmos. Eu não temo nem que o mundo inteiro se virasse contra mim. Eu consigo deitar e dormir.
Aliás, o Davi estava sendo ameaçado pelo próprio filho e falou: eu deito e logo pego no sono. Davi era meio atrevido, não era? O filho dele, o Absalão, falou: vou matar o meu pai. Aí o Davi: é engraçado, eu deito e logo pego no sono. Olha lá, falou ou não falou? E a casa dele cercada e ele roncando. Mas por quê? Ele falou: por que ele deitava e pegava no sono? Vê lá. Por quê, meu filho? Acordo, porque o Senhor me sustenta. Amém? É isso.